Eu prometi a uma mãe de uma coleguinha da minha filhinha Vitória, ela se chama Renata, e aconteceu um episódio com o filhinho dela, coleguinha da Raquel. Ele jogando futebol na escola, ele bateu a cabeça no outro garoto e produziu isso um traumatismo craniano. E esse menino está em coma há alguns dias. Então eu já deixei você sentar, mas não precisa ficar de pé de novo, não. Eu só queria que você orasse pela Renata, por esse menino. Ela aceitou Jesus no dia que eu fui no hospital visitar ele. Eu estou com o meu coração em paz, porque Deus me deu uma palavra de que ele vai ser completamente restaurado. Mas ela está naquela luta, né? Porque muitas vezes vêm os médicos e começam com aquelas sentenças, com aquelas coisas estranhas, né? Que dizendo, olha, não está bem e tal. E a gente sabe que está bem. Ele está dando paulatinamente sinais de melhora, embora não tenha saído do coma ainda. Mas eles estão sofrendo um pouco, os pais, com bastante ansiedade. Então eu quero orar. Eu prometi para ela que nós íamos levantar um clamor por ele. E eu orei tanto pelo Brasil que eu esqueci de orar pelo menino. Mas agora o Espírito Santo me lembrou. Então vamos lá. Pai, eu quero te dar graças, porque o Senhor é aquele que socorre, que visita, Senhor, os que estão abatidos, quebrantados, cativos, oprimidos, necessitados, desesperados. E nós te agradecemos e te louvamos nessa hora, porque estamos no lugar chamado por ti, casa de oração. Estamos no lugar que tem a promessa de que estariam sob esta casa todos os dias os seus olhos e o seu coração, para ouvir dela, para receber dela a oração, o incenso que a ti fosse ministrado. Então, meu Deus, nessa hora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, a igreja apostólica, investida pela autoridade do nome do Senhor Jesus, se levanta, Senhor, para clamar pela vida do Vinícius, pela vida dos seus pais, pedindo, Pai, nós a Ti perdão por todos os pecados daquela família. Meu Deus, que em nome de Jesus, tudo que na vida deles te entristece, te aborrece, a despeito de serem teus, o Senhor possa perdoar, o Senhor possa encobrir agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. E que também toda maldição da lei, Pai, toda maldição contra aquela família de morte, de roubo e de destruição, seja cancelada pelo poder de Gálatas 3,13, onde está escrito que Cristo Jesus se fez maldito em lugar da Renata, do seu marido, do seu filho, e por isso a tua bênção é determinada sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que os seus pais sejam consolados, confortados em fé, e que em nome de Jesus, Pai, o teu Espírito venha repousar sobre a vida do Vinícius, para se movendo e restaurando cada célula, cada nervo, cada tecido, cada vaso sanguíneo, cada órgão do corpo afetado, debilitado, para que em nome de Jesus se processe, se manifeste na vida do Vinícius o dom da vida plena, para que também no tempo do Senhor haja nele vida eterna. Eu já clamei ao Senhor, Pai, dizendo, os mortos não te podem louvar. Então, meu Deus, que o Senhor dê a esse menino a oportunidade de viver, de acordar, Senhor, deste coma, para que ele ouça a tua voz, a tua palavra, e se converta de todo o coração a ti, sendo teu filho e também teu servo, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Vinícius com a misericórdia do Senhor, com a bênção de cura do Senhor, com a libertação do Senhor Jesus e com a oportunidade de ser um menino santo, salvo e um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Liberamos palavras de vida, de bênção e de cura divina para a vida daquela família que, vivendo um milagre, se entregará ao Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz: glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Ela não sai do hospital, né? Tá lá dia e noite lá velando pelo filho dela, e ela tá ficando até cansada por causa disso.
mas eu sei que agora Deus está renovando a vida dela, a alma dela, e ela já prometeu, ela falou, eu vou lá na igreja para estar com vocês e para contar o milagre de Deus na vida do meu filho. Já houve um milagre, porque o primeiro tomo, ele tinha uma lesão no cérebro que depois que eu fui lá e orei, a lesão desapareceu, os médicos não estão entendendo o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu, né? Mas ele precisa acordar, voltar do coma, né? Então isso já está sendo processado pelo Espírito Santo. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Juízes, número 6. Nós vamos falar sobre Gideão. Só que a gente vai ler várias partes do texto, tá? Do capítulo 6 até o 9. Então eu vou dirigindo você e você vai mudando aí, você vai virando as páginas que a gente vai ler. Por exemplo, vamos começar do capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Então diz assim: a opressão dos midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Você vê que o negócio já era uma guerra lá desde esse tempo, hein? Olha só, os povos do Oriente, os povos árabes vinham contra Israel e oprimiam Israel, destruindo as colheitas, roubando os animais, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Ok? Então, esse é o primeiro texto. Agora vamos para o 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, dizendo: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Agora nós vamos pular esse pedaço aqui, vamos para o 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar.
Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Agora pula para o capítulo 7. É uma história comprida e eu estou resumindo para você poder entender o contexto todo. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali eu os provarei. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz um cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Ok? Então estava sendo preparado um exército para lutar contra os midianitas. Um exército que no princípio era numeroso dos homens de Israel, mas Deus disse: não precisa ser tanta gente, só 300 valentes, só 300 homens atentos, vigilantes, é o bastante. E aí vamos para o 8, do 22 ao 24. Diz assim: então, os homens, aqui, quando eles foram à guerra, Deus realmente com os 300 entregou os midianitas nas mãos deles. Israel venceu a peleja e rechaçou do território de Israel, expulsou das terras de Israel os midianitas. Ok? O Senhor os derrotou, né? Deus operou no meio dos midianitas e eles foram derrotados por Israel. Então, 8:22 agora. Então os homens de Israel disseram a Gideão. Gideão tinha ganho a guerra, ele se tornou um homem de grande prestígio entre aquele povo todo de Israel, porque ele foi o libertador, né? Ele foi aquele que se levantou para tirar o povo de debaixo do cativeiro dos midianitas. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre vós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas.
Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Estamos terminando, agora vamos para o capítulo 9. Então, Gideão foi chamado para governar. O povo queria que ele se levantasse, presidente da república, mas ele disse: não, eu não vou governar, nem meu filho vai governar. Quem vai governar vocês é Deus. E o que me interessa mesmo são essas argolas aí que a gente tomou do despojo. Então me dá aqui bastante ouro, né? E aí o povo estava agradecido a ele por aquele feito de libertá-los que Gideão tinha realizado. Então deu com alegria de coração bastante riqueza para ele. Aí vamos ver o que acontece no capítulo 9. Agora no 9 nós vamos ler o capítulo 9 inteiro. Até o 21, perdão. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: preste atenção, vou te contar uma coisa aqui para você entender o texto desde o começo. Esse Abimeleque aqui era um dos filhos de Gideão, esse herói aí que libertou Israel. Depois de todos esses fatos aí, ele teve muitos filhos, e um desses seus filhos, Abimeleque, era filho de uma concubina dele. E Abimeleque, então, governava lá sobre um território, que era uma cidade chamada Siquém, e ele vai lá e começa a trabalhar para tomar o poder. Então vamos lá. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Gideão, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também que eu sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Este foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Gideão, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho menor de Gideão, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores:
se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Ora, pois se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Gideão e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, arriscando a sua vida, e vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque também, ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e se foi para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Vocês conseguiram entender a história? Estavam lá os filhos de Israel oprimidos pela opressão dos midianitas, os povos que do Oriente vinham, contra Israel, cercavam Israel, punham fogo nas suas colheitas, roubavam as suas vinhas, matavam seus animais, levavam seus animais roubados. Israel, por causa disso, estava muito debilitado. Porém, Israel estava clamando a Deus, E é isso que a gente precisa entender, que um clamor sempre tem o poder de nos libertar. Todas as vezes que você estiver oprimido, abatido, entristecido, levante um clamor a Deus. Comece a orar, porque essa será a solução de todos os seus problemas. Deus não fica indiferente ao clamor dos seus filhos. Quando nós oramos, essa oração sobe para Deus como incenso, e ainda que demore um pouquinho, no tempo certo o Senhor vai enviar o socorro, Ele vai trazer um libertador, Ele vai trazer uma resposta, Ele vai trazer a manifestação do poder do seu Espírito para que nós sejamos libertos. Então, eles clamaram e o Espírito de Deus veio, tanto é que o anjo do Senhor veio e escolheu entre aqueles homens todos a Gideão para ser um libertador. Isso aqui é uma mostra para nós de que em todos os processos onde Deus quer tratar com a transformação, a libertação, a cura de um povo, Ele vai usar homens, Ele vai usar líderes levantados por Deus. E Ele escolhe então, no meio de todo aquele povo, Gideão para ser esse libertador de Israel. E Gideão, ele precisa primeiro, em todo esse processo aí, vencer a sua alma. Porque qual era a situação de alma de Gideão? Ele se achava pobre, de uma família talvez sem cultura, sem proeminência. E ele, além disso, ainda dizia: eu sou o mais novo na casa do meu pai, ou seja, eu sou o irmão menor. E Deus disse: não, mas eu te escolhi, eu serei contigo, eu vou te capacitar, eu vou te ungir, e você vai ferir os midianitas e vai expulsá-los como se eles fossem um só homem. Então isso também mostra para nós, independente da nossa condição, do nosso estado de alma, de como a gente se vê, de como foi a nossa história, ou de quem a gente é no meio da nossa família, na nossa trajetória de vida, quando nós somos escolhidos por Deus para sermos canal de vida, de libertação, de cura, de bênção na vida da nossa família, no meio de um povo, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, nós não temos que olhar para os nossos atributos interiores, nós não temos que nos preocupar se temos ou não em nós mesmos dons, carismas ou qualquer tipo de valor que possa nos capacitar para isso. Por quê? Porque a obra de libertarmos esse mundo do poder das trevas, de transformarmos as realidades ao nosso redor, é uma obra que não pode ser feita segundo carismas humanos, segundo
a força do braço da carne. Não é uma obra para ser feita em sabedoria humana, nem uma obra para ser feita através de dons que o Senhor nos deu. É lógico que Deus vai usar os nossos dons. Mas o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é a unção. É a capacitação vinda do Espírito de Deus, porque Ele habita em nós. Amém? E Deus quer que você não só se liberte, como Ele fez com Gideão, porque Gideão estava lá oprimido, se achando menor, fragilizado, malhando o trigo dentro de um lagar. Lagar geralmente eram lugares escondidos, eram lugares dentro de cavernas, dentro de lugares subterrâneos. E o que se fazia ao sol, que era malhar o trigo, que era separar o trigo de toda a sua palha, ele estava fazendo num lugar oculto, ele estava fazendo escondido, porque ele tinha medo de que aquele pouco que tinha sobrado para eles, os midianitas pudessem vir e roubar. E o Senhor então aparece a ele, dá a ele toda uma estratégia, né, em todo o processo. Deus vai trabalhando primeiro para fortalecer a alma de Gideão. Depois, dos aspectos da vitória de Gideão é que ele vai ouvindo a voz do Senhor, né? O Senhor vai dando instruções para ele. A primeira instrução dada por Deus a Gideão é que ele tirasse da terra a idolatria. Uma das coisas que estava fazendo aquele povo de Israel sofrer e perecer é porque eles estavam adorando ao Deus Baal. E haviam postes ídolos levantados a Baal. Ou seja, Israel, que sempre ouviu, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, agora estava lá num desvio, estava lá contaminado e oprimido, né, pela consequência da idolatria, porque de um tempo para cá começaram a adorar ídolos, e essa adoração aos deuses estranhos começou a trazer sobre eles toda essa consequência dos midianitas terem força para invadirem Israel e como gafanhotos destruir as colheitas de Israel e tirar de Israel a sua força, o seu sustento. Se uma nação fica fragilizada na sua agricultura, se uma nação fica privada de poder plantar e colher, produzir alimentos, criar animais, essa nação se enfraquece, a economia entra em total declínio. Então Israel estava assim abatido. Mas esse abatimento não era só na alma do povo de Israel, era na alma de Gideão. E Gideão vence essa sua crise interior, é fortalecido pela presença de Deus, pela promessa de Deus, pelas instruções que Deus vai dando a ele, e a primeira atitude é tirar fora a idolatria. Se nós queremos ter vitórias nas nossas vidas, nós precisamos tomar cuidado e, como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, fugir da idolatria. Nós precisamos renunciar às nossas raízes idólatras, porque viemos de uma formação, viemos de uma tradição religiosa de idolatria, que é oriunda da Igreja Católica. E também, eu era católico, não sei você, mas eu era católico. Então, quando conhecia Jesus, entendi o quanto a idolatria desagrada a Deus, o quanto a idolatria abomina a Deus. E fui renunciando, fui tirando as idolatrias da minha vida. E nesse processo de tirando as idolatrias da minha vida, fui percebendo também que idolatria não é só a tradição de ter na carteira uma medalhinha, de ter um santinho em casa, um ídolozinho lá, uma Nossa Senhorazinha lá guardada, escondida, um expeditinho, né? Não, uma parecidinha. Não é só isso idolatria. Idolatria pode ser idolatria ao trabalho, idolatria ao dinheiro, idolatria aos filhos, idolatria a nós mesmos. E qualquer tipo de idolatria, se nós entendermos que Deus abomina a idolatria e nós pedimos a Deus, Senhor, me revela aonde tem idolatria na minha vida, Deus não só vai te revelar, como vai te libertar dela. Então é importante você pedir a Deus, Senhor, não me deixe cego, porque uma das consequências da idolatria é a cegueira espiritual. Então as pessoas que estão na idolatria, elas não enxergam. É aquilo que eu sempre digo. Na Bíblia dos católicos, na Bíblia do Padre Marcelo Rossi, está escrito lá, não use de vãs repetições.
mas ele fica lá na frente. Nossa Senhora, me ajude. Nossa Senhora, me ajude. Nossa Senhora, me ajude. São Judas, valei-nos. São Judas, valei-nos. São Judas, valei-nos. Está escrito na Bíblia dele: não adorarás imagens. Mas eles estão sempre prostrados diante das imagens. Por quê? Porque os seus olhos espirituais estão fechados. Estão abertos os olhos da carne, mas estão cerrados, fechados, os olhos do entendimento. Então a pessoa vê uma coisa que está escrita lá na Bíblia dela, mas ela faz ao contrário. E então nós precisamos entender que a primeira coisa que começou a libertar aqui Israel e que deu a vitória a Gideão foi essa obediência a jogar os ídolos fora. E a gente precisa tirar da nossa vida toda a idolatria e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele como aquele que será o maior, o melhor, o primeiro, o mais digno de honra na nossa vida, na nossa fala, nas nossas atitudes, porque isso nos trará uma grande libertação e porque isto nos concederá sempre históricos de vitória. Amém? Deus quer que nós sejamos um povo livre para adorá-lo e um povo com um entendimento, uma convicção consolidada de que o Senhor é o único Deus. Há um só Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, e Ele colocou entre Deus e os homens, Deus que está no céu e os homens que estão na terra, um mediador, um único mediador, que é Cristo Jesus, homem. Isso está revelado pela palavra. Então, quando a gente crê dessa forma, Deus começa a nos libertar, e a libertação faz de nós um povo soberano, faz de nós um povo vitorioso. Veja que a idolatria de Israel estava trazendo sobre a vida deles escassez, estava trazendo pobreza, estava trazendo prisão, limitação. Mas à medida em que eles foram libertos e começaram a entender novamente que toda a força, todo o poder, toda a graça vinha do Senhor, eles começaram a ser de novo um povo soberano que resgatou a sua condição de liberdade e também de prosperidade. Mas o que acontece? O povo, tão feliz por ter encontrado um libertador, que era Gideão, vai e diz: então, Gideão, vem e estabelece o teu governo sobre nós. Nós precisamos de um líder, porque todo povo necessita de um líder. As pessoas necessitam de ser lideradas. As pessoas buscam referências. Por exemplo, os jovens, eles usam as roupas que usam, porque eles querem as referências dos artistas da televisão, dos ídolos do rock, das pessoas que estão em evidência. E não só usam suas roupas, como, por exemplo, o pastor Carlos Henrique usava as roupas e tinha a indumentária, até a aparência física do Raul Seixas, quando ele era adorador, né, do Raul Seixas. Depois Jesus veio e libertou ele, né? Mas os jovens precisam dessas referências. As pessoas todas clamam, né, por um governo justo, por líderes que sejam honestos. Os filhos clamam pela retidão na vida dos seus pais. Os filhos que precisam dos seus pais querem ver os seus pais com atitudes sensatas, verdadeiras. Já se estabelece um trauma na vida de uma criança quando ela vê o pai traindo a mãe, o pai dando mau testemunho, o pai brigando, o pai fazendo coisas que ferem a unidade da família. Por quê? Porque as pessoas todas elas têm essa carência de serem lideradas. E esse povo de Israel, depois de ter tido a vitória, disse: só liberdade não adianta, nós precisamos ter governo. Então vem Gideão e governa sobre nós. E Gideão frustra todo aquele povo dizendo: não, eu não vou governar sobre vocês, nem meu filho vai governar sobre vocês, porque o governo que foi solicitado pelo povo era um governo de descendência, era um governo de gerações. Então eles disseram: você vai governar sobre nós, e os seus filhos também vão governar sobre nós. O teu filho, depois de você, vai governar sobre nós. Essa era a proposta de Deus através do povo. Mas Gideão diz: não, quem vai governar, na verdade, vocês é Deus. Eu não vou governar vocês, não. Quem vai governar vocês é Deus.
E o que me interessa mesmo são essas argolas de ouro aí que foram tomadas nos despojos. Então, nessa hora é interessante porque o coração de Gideão demonstra, né, revela a sua inclinação para os bens materiais. Ele tinha a proposta de ser um líder, ele tinha a proposta de governar sobre uma nação, de prosperar, gerindo, né, administrando, governando toda uma nação, mas ele deixa essa honra, ele deixa essa glória para se fixar em algo ali muito imediato, que estava ali diante dos olhos dele. Não quero governar nada, não. Quero só o que a gente ganhou lá na guerra, as argolas que estavam no pescoço dos camelos, que estavam nas orelhas dos ismaelitas, né? E aí o que acontece? Por que Gideão não quer governar? Gideão, que era um homem escolhido por Deus e justo, se levanta esse filho dele, chamado Abimeleque, que era um homem perverso. E Abimeleque vai na cidade da qual ele pertencia, a cidade de onde morava sua mãe, que era concubina de Gideão, e diz assim para os irmãos dele: olha, o que vocês preferem? Que os 70 filhos de Gideão governem sobre vocês? Ou que um só filho de Gideão governe sobre vocês? O nome de Gideão ainda tinha prestígio. Então, ele disse: o que vocês preferem, 70 governando ou um? E eu quero lembrar vocês que eu sou osso do vosso osso e carne da vossa carne, ou seja, eu sou irmão de vocês. Então, se eu sou irmão de vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou beneficiar vocês. Eu vou trazer muitos recursos aqui para Siquém. Vou destinar muitas emendas aqui para Siquém. Siquém vai ter água encanada, nós vamos mudar o rio aqui, vamos fazer o rio passar aqui, nós vamos trazer hospitais, nós vamos construir um monte de coisa aqui, vamos dar cesta básica, vamos dar Bolsa Família para vocês aqui de Siquém, se vocês me elegerem governante. E aí o povo de Siquém então falou: ok, vamos eleger o filho de Gideão, Abimeleque. Mas os intentos de Abimeleque eram maus, os desígnios do coração desse homem eram maus, porque ele não se contentou só em assumir o poder. Ele se levantou para erradicar qualquer perspectiva de que alguém viesse depois, com o tempo, a tomar o seu poder. E quem poderia fazer isso? Senão os seus próprios irmãos, que poderiam vir por serem muitos, e por terem sobre a sua vida, sobre a sua história, essa marca do prestígio de Gideão. Então ele pensou: se eu deixar, pode ser que eles venham pelejar comigo, contender comigo, me tomar o poder. Então já vou resolver isso agora. E ele vai lá, assalaria lá uns homens malignos, perversos, e vai lá e mata os seus 70 irmãos, ou seja, ele mata todos os filhos do seu pai. E aí ele assume o poder. E o que acontece? A gente precisa entender isso, né? Que nós vivemos uma história nesses dias parecida com essa, onde nós, em Cristo Jesus, fomos chamados para governarmos. Eu gosto dessa palavra porque eu entendi quando Deus começou a falar comigo desde ontem, que ela amplia a nossa visão da autoridade que temos, do chamado que temos para liderarmos, para governarmos, desde a nossa própria condição pessoal, como também no nível social, no nível de uma influência coletiva e até política. Então, o que acontece? Gideão, ele foi um líder assim, e o que está em paralelo aqui é justamente isso: a liderança de Gideão, a possibilidade dele governar e a nossa. E o que aconteceu? Gideão, ele foi chamado para governar, e debaixo dessa unção que Deus deu a ele, Gideão viveu, realizou maravilhas, vencendo com só 300 homens um inimigo numerosíssimo. Eram numerosos como gafanhotos. E após ter conquistado a terra e o coração de todo o povo, Gideão comete um grande erro.
ele comete um grande erro sem perceber o que isso lhe custaria. O que isso traria como consequência no futuro, o fato dele dizer, não quero governar, não quero ser candidato, não quero concorrer às eleições, não quero poder, quero ser líder. Ele se fixa não no seu chamado espiritual, mas ele se fixa numa conquista material, que eram as argolas de ouro lá. E o que isso custou a Gideão, posteriormente? A morte dos seus 70 filhos. Então eu acho interessante que essa palavra aqui mostra a chamada da igreja para ser liderança. A chamada de cada um de nós dentro da igreja para exercermos o nosso papel. Para pregarmos de fato o evangelho. E sermos nessa nação uma influência. Um lastro espiritual de justiça, de verdade, de santidade, de retidão, de honestidade. Para que o espírito da corrupção seja banido. Amém? Isso nós não vamos fazer só elegendo um presidente temente a Deus, ou trocando os governantes que estão no poder, mas nós vamos resgatar a nossa dignidade, a nossa soberania, pela pregação do Evangelho. Porque para que se possa verdadeiramente se levantar um governo justo e permanecer, é preciso que tenha uma base justa governando juntamente com ele. Então nós precisamos multiplicar, através do poder do Evangelho, através do poder da palavra, um povo que tema Deus, um povo que tenha a vida de Deus em si mesmo e os princípios de Deus governando a sua própria vida. E qual foi o erro de Gideão? Ao ser convidado para liderar, Gideão diz assim, o Senhor vos governará, eu não vou governar, quem vai governar vocês é Deus. É um erro nós pensarmos que tudo na nossa vida cairá do céu. E se fará e será realizado tão somente pelo agir de Deus. Uma coisa que nós temos que entender é que Deus age na terra sim, mas Ele age na terra através de homens que têm o coração dele nas suas mãos. E esse homem, essa mulher é você. Você entregou o seu coração a Jesus para que Jesus governe e mude e transforme, melhore essa terra aqui. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender isso, que Deus quer agir na terra e operar na terra, conforme aquilo que está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz que Deus opera todas as coisas através do poder dele que opera em nós. Então Deus não precisa do homem para fazer as coisas. Ele não precisa do consentimento do homem para fazer as coisas. Mas muitas coisas que Deus faz na terra é através de nós, homens tementes a Ele. Nós, homens, possuídos, governados pelo poder do seu Espírito. É certo que nada na terra acontece sem a permissão de Deus, mas Deus age na terra através dos homens que o temem e que o obedecem. Amém? Os céus, olha o que diz a palavra, são os céus do Senhor. Mas a terra, Ele a deu aos filhos dos homens. Então, os céus são os céus do Senhor. Eu clamo a Deus para que do céu o Senhor mande chuva para mim. E mandar a chuva é jurisdição exclusiva de Deus. Agora não adianta nada o Senhor mandar a chuva e eu não arregaçar minhas mangas e trabalhar para lançar a semente à terra. Não adianta nada estar um céu de graça, um céu aberto sobre a minha vida, onde o Senhor diz que a minha oração move a poderosa mão dele, e eu não orar, e eu não desejar prosperidade, mas não trabalhar diligentemente, desejar prosperidade, mas não fazer minha semeadura material no reino de Deus, na obra de Deus. Então, às vezes os cristãos eles ficam iludidos, achando, Deus vai mudar o governo da nação, Deus vai mudar essa nação, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Sim, Deus vai fazer todas as coisas. Mas muitas das coisas que Deus quer fazer, Ele só pode fazer através de nós. Amém? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. São duas jurisdições. Tem coisas que no céu é Deus quem faz e só Ele faz. Mas tem coisas na terra que Ele nos deu a fazer e Ele não vai tomar de volta esse trabalho para ser feito por Ele. Amém? Então, nós precisamos entender isso.
né, que Deus governa através de nós. Vamos repetir isso? Diga assim: Deus governa soberanamente no céu. Deus governa soberanamente na terra através de mim. Amém? Deus governa através de nós. O segundo aspecto do erro de Gideão foi ele não ter assumido o seu chamado de liderança. Ele deixou o chamado para a liderança e foi atrás de interesses materiais. Versículo 24 mostra isso. E essa ministração, ela nos amplia o entendimento de como é importante a nossa influência, a nossa atuação no exercício de autoridade. Não só na vida pessoal, como também na vida social e na vida política. Ouça o que eu vou te dizer. Em Cristo Jesus, nós fomos chamados a governar. Amém? A promessa de Deus é: eis que eu te porei por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo. Amém? Então esse chamado para governar, que foi feito a Gideão, ele também foi feito a mim e a você. E nós temos com Jesus, de forma automática, esse chamado a exercermos autoridade espiritual, primeiramente sobre o nosso ser. Eu preciso me valer do poder do Espírito Santo para dominar a minha língua. Eu preciso me valer do poder do Espírito Santo para dominar os meus apetites, sejam de comida, seja de sexo. Eu preciso que a autoridade de Deus esteja presente na minha vida para eu governar, para eu dominar o meu temperamento, entendendo que eu não posso dizer: eu sou explosivo mesmo, eu falo o que eu quero mesmo, e comigo é assim. Se você for viver dessa forma, você vai sofrer e você vai fazer muita gente ao seu redor sofrer. Por causa, às vezes, desse descontrole emocional, desse descontrole do temperamento, as pessoas perdem relacionamentos. As pessoas fazem coisas que depois elas se arrependem. E quando se arrependem, às vezes é tarde, porque já destruiu um relacionamento, já feriu a alma de um filho, já criou uma situação que se torna muito cara e muito difícil depois para reverter. Então nós temos que ter a nossa vida consciente de que temos sim temperamentos. Uns são sanguíneos, outros coléricos, outros fleumáticos, outros lesmáticos, como diz o apóstolo René. Mas quem governa a nossa vida não são os temperamentos. Quem tem que governar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós precisamos fazer isso. Tomar posse dessa autoridade que nos foi dada, para governarmos a nós mesmos. Dr. Augusto Cury tem um livro muito bom, pequenininho assim, mas super eficaz, que chama-se Seja Líder de Si Mesmo. Eu impor na minha vida uma disciplina de organização, uma disciplina de equilíbrio, uma disciplina de ordem. Não é para virar um robô, uma pessoa teleguiada, uma pessoa alucinada com o horário, não. É só para eu poder viver de uma forma equilibrada, de uma forma moderada, que vai trazer para a minha vida, para a minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, bem-estar. Tem gente que a vida delas é tão desorganizada, tão desregrada, o marido dorme de noite, quer fazer sexo de manhã. É verdade, é tão desordenado o negócio. De noite ele fica no computador, aí a mulher está dormindo, aí de manhã ela vai levar os filhos na escola e ele está dormindo. E os comportamentos, as posturas, elas são tão desuniformes que faz com que o que é desorganizado desorganize a vida do outro. Então, o primeiro aspecto desse exercício de autoridade é nós governarmos a nós mesmos. Mas não fazemos isso de uma forma humana e racional, e sim fazemos isso entregando o controle, o governo, o domínio da nossa vida ao Espírito de Deus. Fala: Senhor, me dá equilíbrio, me dá sabedoria, implanta na minha vida o Teu reino, estabelece na minha vida a Tua vontade e a Tua justiça.
Não são os meus horários, não são os meus pensamentos, não são as minhas vontades, mas sim tudo que vem de Ti, Senhor. E aí a gente começa a mudar realmente. É uma oração que a gente tem que fazer, pedindo que Jesus realmente governe a nossa vida. O segundo aspecto é nós sabemos que fomos chamados para exercermos influência na nossa casa e ganharmos para Cristo os nossos familiares. Veja, nós fomos chamados para ganharmos territórios, conquistadores de territórios. Deus quer que o seu povo, Deus quer que os seus filhos encham a terra. Então, nós somos, na nossa chamada em Cristo, conquistadores de territórios. E o primeiro território que eu tenho que conquistar para Deus é o meu ser, é o meu próprio coração. É a minha vida dominada por Jesus. É a minha vida governada pelo Espírito Santo, para que, estando estabelecido sobre mim esse governo perfeito, eu possa viver em paz. A minha vida possa ser uma vida equilibrada, abençoada e feliz. Mas o segundo aspecto é eu saber que eu fui chamado, talvez no meio de um povo idólatra, de um povo incrédulo, de um povo que está debaixo de maldição, de um povo que é todo alheio a Deus e avesso a Deus. E eu fui chamado como luz no meio das trevas, eu fui chamado como o libertador daquele povo que está cego no engano da idolatria. Deus não foi na casa de Gideão e chamou seu pai Joás, dizendo: Joás, destrói aí esse poste ídolo. Talvez Deus soubesse que a mente, a alma de Joás não fosse assimilar tão facilmente aquela ordem de destruir aquele poste ídolo, porque os mais velhos são mais apegados às tradições e as mentes mais envelhecidas, elas são mais refratárias às mudanças, têm mais dificuldade de se transformar, de se renovar na mente. Mas não é só por causa disso que ele foi escolher o Gideão, porque ele queria alguém jovem para governar. Então, todos aqui que são jovens, não só os jovens, os maduros também, mas principalmente os jovens, têm um chamado a exercer autoridade em Cristo. Para você mudar a sorte da sua casa, para você, pela sua transformação de uma pessoa rebelde, de uma pessoa obediente, de uma pessoa de um jovem irritadiço, num jovem manso, de um jovem indiferente, num jovem amoroso, você, com esse testemunho de mudança e de transformação, você convenceu os seus pais de que Jesus é o Senhor. E você mudar a história da sua família. A sua família vê uma transformação tão radical na sua maneira de pensar, de falar, de agir, que vai falar assim: eu quero ir nessa igreja com você, só para ver o que estão fazendo com você lá. A gente já ouviu testemunhos assim, de que houve uma transformação na vida dos filhos, que os pais vieram atrás para ver o que aconteceu. O senhor Alfredo deu esse testemunho aqui no dia que ele se converteu. Quando ele se converteu, no dia que ele aceitou Jesus, eu saí daqui do altar, fui atraído pelos cabelinhos brancos dele. Que eu falei: meu Deus, é um senhor de idade, né, que está abrindo seu coração para Jesus. Acho que naquele dia ele foi o único. Eu acho que tinha ele mais uma pessoa, duas só. Mas ele me chamou a atenção. Eu saí daqui, fui lá no fundo na hora da consolidação. E eu comecei a conversar com ele. Ele disse: não, a mudança na vida da minha filha Karine foi tão radical que eu quis entender o que tinha acontecido com ela. E eu vim ver que igreja era essa, que Jesus era esse. Então quero dizer que isso vai acontecer na sua vida, jovem. E você não precisa ser necessariamente indiferente, mau, perverso ou rebelde, mas você pode dar talvez o testemunho de querer crescer, de sair da mediocridade, de ser um líder verdadeiramente espiritual na tua casa, de ser a pessoa que pela unção de Deus na tua casa vai ter a sensatez, a sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra de resposta para a vida dos seus pais. Porque não é por idade que o Senhor nos faz sermos cabeça. Eu tenho pessoas na minha equipe de 12 que têm idade para ser meu avô, mas se submetem a mim, reconhecem a minha autoridade, que é uma autoridade espiritual. Não é da equipe de 12 local não, tá? Graças a Deus, não tem nenhum assim, Matusalém na equipe de 12, não. Eu estou falando da equipe de 12 regional, dos apóstolos. Tem um apóstolo que eu dou cobertura a ele, que ele tem mais de 70 anos. Ele tem um ministério com 50 igrejas. Ele tem mais igreja quase do que eu tenho de anos de idade. Mas ele se submete.
Ele me chama, meu pastor, meu líder, me cobra a presença. E a gente precisa honrar e valorizar isso. Então, a autoridade espiritual é isso. A autoridade espiritual é nós cuidarmos e governarmos a nós mesmos, sermos uma influência positiva e santa na nossa casa, sermos uma influência poderosa no meio da nossa geração. Deus vai te usar poderosamente para mudar mentes e corações, para mudar históricos e destinos, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe? Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então, nós somos esses filhos escolhidos por Deus, chamados por Deus para sermos fecundos, nos multiplicarmos, enchermos a terra e governarmos essa terra. Amém? Diga, o meu chamado em Jesus é um chamado para governar. É você entender que Deus te deu autoridade e você fazer bom uso dessa autoridade para mudar não só a sua sorte, mas a sorte de outras pessoas que estão ao seu redor também. Amém? Outra coisa importante é entendermos que o nosso chamado não é só um chamado para conquistarmos para Jesus o nosso próprio coração, o coração dos nossos familiares, mas as vidas ao nosso redor, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação, implantando nessas vidas, famílias e territórios, o reino de Deus, a justiça e o governo de Deus. Amém? Isso fala de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de comportamento, que primeiro precisa acontecer em nós. Quando nós nos entregamos ao Senhor de todo o coração, quando nós deixamos que realmente tudo na nossa vida se faça conforme a vontade de Deus. Mas também quando isso acontece, quando nós entramos nesse nível de quebrantamento, de entrega, de submissão, Deus nos reveste de poder, como Ele fez com Gideão. Porque um dos versículos diz, revestiu o Senhor a Gideão de poder. E ele então conquistou todas as coisas, ele venceu os midianitas. Então, quando nós nos submetemos integralmente a Deus, vem sobre nós cada dia mais autoridade. Para quê? Para que nós estejamos influenciando e levando outras pessoas, pela nossa influência, a se submeterem a Deus também. Amém? Gideão venceu a baixa estima, realizou a conquista dos corações e dos territórios ao seu redor, mas não completou o desígnio de Deus. Ele fez uma obra incompleta. Ele não atendeu a voz de Deus. Nessa hora, em vez de Gideão ter dado aquela resposta tão imediata, dizendo, não quero governar, não, Deus vai governar vocês, eu quero só o ouro que foi tirado aí do despojo, eu estou me aposentando, pessoal, eu preciso desse ouro, porque agora não vou trabalhar mais. Então agora eu tendo esse recurso, isso vai ser suficiente para eu viver. Ele não orou. Ele não pediu direção a Deus de como ele devia se comportar. E nessa hora, ele disse, não quero ser líder. E eu quero dizer que nós precisamos entender isso, que o nosso chamado é não só fazermos uma conquista, mas nós governarmos aquilo que nós conquistamos. Porque se nós conquistamos os corações das pessoas, se nós multiplicamos vidas numa célula, mas depois nós não continuarmos crescendo enquanto líderes, nos aperfeiçoando enquanto líderes e cuidando com amor e zelo daquilo que nós conquistamos, não só a nossa célula, mas até a nossa própria descendência pode ser alcançada, contaminada e destruída. Não podemos esquecer que o nosso posicionamento diante de Deus também protege a nossa família. A omissão, a negligência, a negativa de Gideão para com o chamado de Deus para que ele fosse o governante, fez com que o governo fosse tomado por uma pessoa perversa que depois matou seus filhos. Então hoje nós não estamos brincando de Jesus, de ganhar vidas, de fazer discípulos, nós não estamos brincando de célula. Essa é uma chamada muito séria.
para quem quer mudar a sua própria sorte, para quem quer salvar a sua família, para quem quer garantir um Brasil melhor e um futuro melhor para a sua descendência. Sabe uma das coisas que nós precisamos pensar nesses dias, com muita seriedade, coisa que Gideão não fez, é que país, que futuro, que sistema de vida, que estilo de vida eu vou estar deixando para os meus filhos. Porque eu e você, nosso tempo vai passar e vai chegar uma hora que a gente não vai estar mais aqui, mas os nossos filhos vão, os nossos netos vão. E aí, em que tipo de país o seu filho vai viver? Num país onde homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher? Isso é aprovado pela lei, a maconha é liberada, as drogas são liberadas, que nem lá na Holanda, né? A prostituição é liberada, a família, não existe mais família, porque agora somos cuidadores. Cuidadores, vamos cuidar. Quem cuida é o pai ou é a mãe, né, que apresenta-se na escola. Quem é você? Você é o pai? Não, eu sou o cuidador. E quem é a mãe? É o outro cuidador que está aqui, parece outro homem. Eu quero dizer para você que o que hoje é só uma tentativa, o que hoje é só uma perspectiva, se os justos não estiverem na posição deles, de santidade, de oração e de exercício do seu chamado à liderança, ganhando vidas, fazendo discípulos, liderando células, gerando uma multidão de justos, o espinheiro vem e governa. Foi feito lá a parábola, o filho dele disse, olha, sabe o que aconteceu? Os justos foram chamados a governar. As árvores queriam eleger um rei e foram chamar a videira. A videira falou, não posso, eu estou ocupada com meu vinho. Aí a oliveira foi chamada também, não posso, eu não posso deixar meu óleo. Aí a figueira foi chamada, não, eu estou muito ocupado, eu tenho que produzir doçura. Porque essa doçura agrada a mim e agrada aos homens. E esse é um quadro, né, da vida da igreja, muitas vezes, quando todo mundo está muito ocupado com aquilo que lhe faz bem à alma, com aquilo que são seus sonhos pessoais, com aquilo que é o que me supre, o que me realiza as vontades, e eu vou deixando as coisas de Deus, o chamado a adorar a Deus, o chamado a servir a Deus, o chamado a liderar, eu vou deixando isso de lado. Eu deixo para que outros façam isso. Pode, se não for o apóstolo Fábio, pode ser o apóstolo Renê, se não for o apóstolo Renê, Deus vai fazer. Uma hora Deus faz, né? E eu quero dizer para vocês, sejamos todos libertos e livres completamente desse engano. Amém? Quem vai mudar a sorte do Brasil é Deus através da sua igreja. Quem recebe, quem participa desse projeto junto comigo, dá um aplauso aí. Então, não adianta só eu fazer uma conquista. Eu preciso me manter na liderança para que o mal não se levante. Amém? O apólogo de Jotão, que era filho também de Gideão, nos ensina sobre o pecado da omissão das árvores boas. Isso aqui é uma revelação de que, às vezes, os justos cometem um pecado se omitindo, negligenciando o seu papel, deixando de fazer o trabalho que Deus colocou nas mãos dos homens. E por causa disso, tanta gente perece, e por causa disso, os justos, os injustos, os maus, os perversos se mantêm no poder. Não estou falando do PT, não, viu? Dei muitos exemplos aqui que está relacionado à filosofia, aos pensamentos desse partido, mas não adianta trocar o partido. Se for lá outro partido, pode ser PSDB, PMDB, PSB, se não tiver ali dentro daquele partido temor de Deus, homens tementes a Deus, pessoas que são governadas pelo Espírito Santo, para também trazer o contexto da palavra de Deus, da vontade de Deus para o governo de uma nação, as coisas não mudam. E a gente não pode negligenciar a palavra que diz, quando você tiver que eleger um rei sobre você, vote em alguém que é seu irmão. Nós não podemos nos esquecer da palavra de Deus que diz, quando o ímpio governa, o povo geme. O povo sofre.
Mas quando o justo governa, o povo se alegra. E eu quero dizer para você, discípulo, líder de célula, novo convertido, líder 12, pastor do Ministério El Shaddai, que nós não estamos brincando de células, nem de ganhar vidinhas, nem de fazer uma visão muito bonita que multiplica a igreja. Não, nós estamos reescrevendo a história do Brasil. Alguém quer aplaudir Jesus? Então, o resultado do que você faz é muito maior, é muito mais amplo do que você imagina. Aqui na história, ninguém tinha tempo para ser líder. Todos estavam ocupados em gerar o que era bom para a alma, doçura, e para o corpo. Não vou deixar o meu óleo. E isso está de acordo com uma palavra que tem no livro de Ageu, que nos confronta. Olha essa palavra aqui. Ageu 1:9 diz assim, na verdade 1:8, 8 e 9. Ageu 1:8 e 9. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então isso aqui é um problema natural do ser humano, que a gente com consciência pode viver diferente na nossa vida. Nós não podemos colocar os nossos interesses, as nossas vontades, o que nos faz bem à alma e ao corpo físico, acima das coisas do Espírito. Nós precisamos nos dedicar a Deus e às coisas de Deus, porque isso é que vai trazer verdadeira prosperidade para a nossa vida. Eu vejo que quando as pessoas deixam o seu chamado, deixam o seu legado espiritual, negociam a unção, trocam a unção por coisas materiais, trocam o chamado pelo trabalho, pela corrida por coisas materiais, acontece isso que está escrito aqui em Ageu 9. Trabalha, não conquista nada. Trabalha, parece que está pondo o dinheiro num saco furado. Trabalha, se esforça, nunca fica satisfeito. O que faz a diferença na nossa vida é nós sermos sensíveis a Deus, ouvirmos o nosso chamado e sermos filhos, mas também servos de Deus, e vivemos aí nesse mundo todas as conquistas que Deus tem preparado para nós, porque aqueles que também no processo inverso se dedicam a Deus, se concentram na chamada de Deus, sabem que foram chamados não só para serem abençoados, mas para serem abençoadores de outros, esses prosperam e têm uma prosperidade que é sólida. Amém? Que é durável. Esse pecado na vida da igreja se consuma quando nós nos negamos a pregar o Evangelho. Não há nada mais transformador da sociedade do que ganharmos vidas para Cristo. Cometemos o pecado da omissão e da negligência quando nos recusamos à preparação para a liderança. Exemplo, manter o meu compromisso firme com a minha célula, voltar do encontro, eu me recusar a ir à escola de líderes, eu não querer fazer parte de um grupo de discipulado, eu ter passado por todos esses processos e dizer, não quero ser líder. Eu quero dizer para você, dessa sua postura diante de Deus, depende a sorte dos seus filhos. Depende de você gerar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos um Brasil melhor. Parece uma coisa que traz muito peso de responsabilidade, mas é como eu falei sempre, aqui eu prefiro sempre falar a verdade das coisas de Deus. E dizer, nós não podemos ser omissos, negligentes, desinteressados, desconectados, não. Queridos, a igreja existe e ela tem um papel, que é mais do que nos alimentar no hábito de virmos ao culto domingo e recebermos a bênção de Deus. Nós chegamos aqui para receber não só a bênção, para os nossos sonhos, projetos, que de fato recebemos, mas nós nos apresentamos a Deus para adorá-lo na
no domingo e recebemos de Deus a direção e a unção para uma missão que nós temos que cumprir no mundo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até o outro domingo. Que é o quê? Resgatarmos os nossos familiares de debaixo das garras do diabo. Tirarmos a nossa família do engano, da idolatria, da feitiçaria, da consulta aos mortos, de tantas coisas que a gente sabe que a Bíblia é contra. E, com certeza, né? Construirmos um ambiente na nossa casa melhor, construirmos um ambiente melhor no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, porque esse é o chamado da igreja. Amém? Nós cometemos o pecado da negligência quando não supervisionamos e conservamos a nossa conquista, deixando que os discípulos se afastem por falta da nossa liderança. Às vezes, os líderes formam uma geração, multiplicam células, mas esquecem que a visão tem uma escada chamada a escada do sucesso, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Só que essa escada tem um quinto degrau. E esse, para mim, é o que nos mantém no poder, que é o supervisionar. Ganhar, consolidar, discipular, enviar e supervisionar. Não deixar que as pessoas se percam. Não deixar que as pessoas sejam contaminadas pelo pecado. Não deixar que as pessoas percam o foco do seu chamado para serem líderes. O que consolida realmente a vida de um líder é ele entrar no exercício da liderança. Amém? Se o seu discípulo ficar só como discípulo, ele não vai cumprir a vontade de Deus e ele não fica totalmente protegido. Mas se você leva esse discípulo a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, Deus mesmo vai se levantar para guardar ele de todo mal, para proteger ele de todo mal. Amém? Ou nós governamos, ou nós seremos governados. No reino de Deus só tem duas posições, ou somos cabeça, ou somos cauda. E eu quero dizer, eu quero ser cabeça. Porque eu amo vocês, eu amo meus filhos, e eu quero ver não só para a minha descendência biológica, como também para toda a minha descendência espiritual, eu quero que exista um Brasil melhor. Eu quero que exista uma nação com liberdade para se pregar o Evangelho, uma nação onde a família tenha valor, uma nação onde o Senhor seja verdadeiramente o único Deus. E isso vai produzir tudo o que nós sonhamos e desejamos, que é paz, que é alegria, que é justiça social, que é menos mortes, menos crimes, menos corrupção e muito mais prosperidade para uma nação que se chamará a nação do avivamento. Amém? Nós vamos ver um presidente cristão dizendo: graça e paz, nação do avivamento. Para terminar, mas só um povo verdadeiramente cristão levanta um governo cristão. Só um povo justo que vive a prática da justiça levanta um governo justo. Amém? Então que eu e você sejamos esse povo, em nome de Jesus.